Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E aqui estou outra vez para trazer novamente uma palavra para a nossa meditação. E eu quero hoje, queridos irmãos, fazer uma reflexão sobre o pecado. Aliás, estaremos fazendo 3 dias seguidos, 3 reflexões sobre uma tríade terrível chamada pecado, mal e morte. Hoje vamos refletir um pouco sobre o pecado. Amanhã falaremos um pouco sobre o mal e depois falaremos um pouco sobre a morte. Eu quero que você me acompanhe nesta reflexão. É muito interessante para nós. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado, eu tenho falado diversas vezes sobre o pecado. Vocês me conhecem e sabem que eu sou um pastor daqueles que ainda prega contra o pecado. E louvo a Deus por isto. Eu fui chamado para isto. E certamente vocês que são membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira na Praia Grande, têm me ouvido por diversas vezes falar contra o pecado, alertar a igreja a respeito do pecado. Hoje eu quero, nesses poucos minutos que usamos para fazer esses vídeos de meditação a cada dia durante essa pandemia, eu quero lhe convidar outra vez para refletirmos sobre o pecado. O que é o pecado? Depois nós falaremos sobre o mal e a morte, que são as consequências do pecado. Mas o que é mesmo o pecado? O pecado eu não vou fazer, não é o meu objetivo, traçar aqui definições da palavra em si, mas lembrar a todos vocês a realidade. Lembrar que o pecado é algo real, é algo que existe. O pecado é o erro, errar. Nós podemos simplificar o conceito da palavra pecado simplesmente com a palavra errar. Fazer algo errado. Mas não é errado aquilo que é errado segundo o conceito humano. O pecado é fazer algo errado segundo o conceito de Deus. Pecado é fazer o que Deus não quer que façamos. Fazer o que não agrada a Deus. O que não tem aprovação de Deus. Pecado é fazer coisas para as quais nós não fomos criados. Deus não fez o homem para o pecado ou para o erro. Portanto, pecar é fazer algo errado, algo que Deus não quer que seja feito pelo homem. Todos sabem como começa essa história de pecado. É lá no Jardim do Éden, quando Deus havia colocado no Éden Adão e Eva
nossos primeiros pais, e havia dado uma determinação para eles, uma ordem. E a ordem era que eles não comessem de um determinado fruto que estava ali. Deus disse que não comessem, e eles não poderiam comer. E eles não tinham direito de questionar por que comer ou por que não comer. Simplesmente, eles teriam que saber, imaginar e lembrar que Deus falou que não comessem. Se Deus falou para não comer, eles não poderiam comer. Não deveriam comer aquele fruto. E eles erraram. Eles comeram, ou seja, fizeram aquilo que Deus havia dito que não fizessem. Fizeram o que Deus não queria que eles fizessem. Aí está o início do pecado. Como começa toda essa história de pecado? E o apóstolo Paulo diz aqui que por um homem, isso é, se referindo a ele, o Adão, entrou o pecado no mundo, ou seja, entrou a desobediência. Todo pecado é uma desobediência contra Deus. Todo pecado é uma afronta aos princípios de Deus. E a Bíblia diz aqui que o pecado entrou no mundo e todo homem, ou seja, todo ser humano, pecou, tornou-se pecador. Por isto, nós devemos odiar o pecado. Nós devemos reconhecer que o pecado é algo abominável. Nós temos que abominar o pecado, seja ele de que tipo for, que espécie for. Aqueles que conhecem a Jesus, que foram resgatados dos seus pecados, não podem mais compactuar com o pecado. É lamentável que hoje em dia muitos não querem sequer ouvir falar sobre isso. Há muitos que vivem braços dados com o pecado, com diversas formas de pecado, e não gostam de serem confrontados. Porém, eu quero te dizer, irmãos, que o pecado é algo que deve ser abominável. Nós devemos rejeitá-lo, nós devemos refutá-lo, muito mais do que tudo que há neste mundo. Se você está lutando para não ser contaminado com esse vírus que aí está, você deveria muito mais lutar para não ser contaminado com o pecado. Você já uma vez que Jesus te livrou. Enfim, o pecado é a primeira coisa que o homem deve rejeitar em sua vida, evitar em sua vida. Eu vou terminar por aqui. E amanhã nós continuaremos falando sobre esta coisa terrível e as suas consequências. Por hoje, que Deus te abençoe e te livre do pecado, em nome de Jesus.